segundo ano, tudo bem? Bom te ver de novo aqui mais uma semana, certo? Essa é a nossa terceira aula de português e hoje nós vamos ver o assunto sobre acento agudo e acento circunflexo, que está lá no teu livro, na página 41, tá? Antes da gente iniciar a aula de hoje, nós vamos primeiro fazer a leitura do texto, vamos resolver a atividade da leitura do texto, e depois eu tenho uma pequena surpresinha para vocês, tá certo? Vamos começar. Abre lá o seu livro no texto da página 41. Eu quero que você observe aqui esse texto. Eu coloquei para vocês aqui igual como está no teu livro. Aí, olha só. Esse texto que a gente está lendo aqui, que a gente vai ler agora, ele, na verdade, ele é um folheto. O que parece esse folheto? Parece um folheto de colônia de férias. Você sabe o que é uma colônia de férias? Você já ouviu falar numa colônia de férias? O que você acha que é uma colônia de férias? Bom, a colônia de férias é um lugar para onde você viaja, geralmente no período das férias, e que você desenvolve vários tipos de atividades. Se você assiste filmes, né, desses americanos, você vê que as crianças, durante o período de férias, elas viajam para outros lugares, né, geralmente para acampamentos, e lá nesses acampamentos elas fazem várias atividades de estudos e de brincadeiras para poder se divertir e aproveitar as férias inteiras. Aqui eu não sei bem como é que funciona, mas tem os lugares que tem as semanas das colônias de férias, não é isso? Alguns parques e algumas casas de eventos que aqui fazem dentro da nossa cidade, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse folheto de colônias de férias. Olha só, colônias de férias, construir o futuro. A data, olha, bem aqui assim, tem uma data, tá vendo? De 20 a 30 de janeiro. No local, a fazendinha da escola. Para crianças de 4 a 12 anos, inscrições abertas, secretaria da escola. Então, olha só, esse folheto aqui, ele diz que vai ter uma colônia de férias lá na fazendinha da escola, para crianças de 4 a 12 anos, e as inscrições são feitas lá na secretaria da escola. Vamos ler aqui do outro lado. Em nossa colônia de férias, as crianças terão, número 1, oficinas, palestras e exposições para aproveitar a experiência da colônia, sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. Número 2, atividades como cineminha, teatro, boliche, turismo, parque aquático, para se divertir e aproveitar o aprendizado de forma lúdica. Muito interessante, né? Quero que vocês prestem atenção que aqui no texto de vocês eu tenho algumas palavrinhas que estão em negritos, olha aqui, ó. Essas palavrinhas que estão em negrito, elas estão aqui, que é para você prestar atenção e ver o que significa. Aqui, ó, desse lado aqui eu coloquei o teu vocabulário para que a gente possa entender o significado dessas palavras, tá bom? Vamos lá, olha só. Aquático se refere ou que pertence ou se realiza na água. O que é um parque aquático? Não é um parque na água? Que você toma banho, que tem escorrega-bunda, que tem tirolesa, tem um monte de coisa legal? Parque aquático. Então, tudo que é aquático é porque é da água, certo? Cognitivas. Olha aqui, eles falaram habilidades cognitivas. A palavra cognitiva quer dizer que está relacionada ao seu conhecimento. Aqui dentro da escola, quando você vem para a aula e que você faz as suas atividades, você está realizando atividades cognitivas, que são realizadas e são relacionadas ao seu conhecimento, entendeu? Outra palavrinha que tem aqui difícil, ó, contextualizado. Contextualizado significa que está relacionado a uma circunstância ou alguma situação. Por exemplo, aqui no texto ele botou aqui,
Habilidades cognitivas relativas às mais novas teorias, sempre de modo contextualizado. Todas as atividades que forem feitas, elas têm relação a algum tipo de assunto ou alguma situação, certo? Exposições. O que são exposições? Você já ouviu falar numa exposição? Uma exposição é uma apresentação organizadinha de um determinado assunto. Quando você faz a Feira da Cultura, por exemplo, o nosso Arte CIEC, você não está falando sobre um assunto? Então, esse assunto é uma exposição, é um trabalho que você fala sobre um determinado assunto e você expõe ele para que a gente possa assistir de forma organizada, entendeu? Outra, lúdica. Essa palavra a gente ouve muito dentro da escola. O que são atividades lúdicas, né? Aprendizado de forma lúdica, como diz aí no teu texto. Lúdico é que é um relativo, ou melhor, é que é relativo a jogos, a divertimentos ou qualquer outro tipo de brincadeira em que você aprenda sobre aquele assunto. Deu para você entender o vocabulário? Legal. Então vamos passar lá para a página 42 para fazer o nosso estudo do vocabulário, certo? Vamos ver se você aprendeu direitinho. Olha só, a primeira questão. Reescreva o parágrafo substituindo as expressões destacadas pelas palavras do quadro abaixo. Bom, aí no teu quadro, bem aí no teu livro está escrito assim, tem um quadrinho com essas palavras aí. Exposições lúdicas e contextualizadas, certo? E tem um outro quadro que está com palavras em negrito que você vai reescrever. Que isso? Você vai escrever novamente e essas palavras que estão em negrito, que estão mais escurinhas, você vai trocar por essas palavras que estão aí no quadro, certo? Vamos ler o quadro primeiro, tá bom? As crianças foram à colônia de férias e no primeiro dia foram a apresentações organizadas de um assunto. Lá no vocabulário tem o que significa isso, calma aí. Que mostravam temas relacionados a uma situação ou circunstância. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades relacionadas a jogos que visavam o divertimento mais do que qualquer outra coisa. E todos se divertiram muito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra que está aqui no quadro, esse parágrafo que está aqui no quadro, e você vai escrever naquelas linhas que tem embaixo do teu livro, de forma que todas essas palavras que estão em negrito, elas sejam trocadas por essas palavras que estão aí no quadro. Eu vou colocar aqui para você poder copiar aí como vai ser. Olha só. Olha só, eu quero que você preste atenção. Eu troquei as palavras que estavam em negritos pelas palavras do quadro. Então, olha como é que vai ficar. As crianças foram à colônia de férias e no primeiro dia foram a exposições. A gente vai trocar a palavra apresentações organizadas de um assunto pela palavra exposições, tá? Que mostravam temas contextualizados. Você vai trocar o que está lá. Relacionados a uma situação ou circunstância pela palavra contextualizado. Presta atenção que ele escreve com X, tá? X com som de S. Você já lembra disso? Legal. No segundo dia, elas se dedicaram a atividades lúdicas. Você vai trocar toda essa palavrona que está aí, ó, relacionadas a jogos que visavam o divertimento mais do que qualquer outra coisa, pela palavra lúdica. E todos se divertiram muito, certo? Consegue fazer? Beleza. Vamos lá. Na segunda questão, você vai pintar a figura que representa essa frase. Na colônia de férias, Felipe participou de atividades cognitivas. Dessas três figuras que tem aí, qual dessas você acha que é atividades cognitivas? Muito bem! Aqui o menino está lendo e a outra que ele está participando de uma aula, uma palestra, não é isso?
Então, essas duas figuras aqui, as figuras de baixo, olha só. Consegue enxergar aqui? Essas duas figuras aqui de baixo é que vocês vão pintar, tá bem? Vamos lá. Terceira questão. Circule a cena que representa um parque aquático. Qual dessas cenas aí parece um parque aquático? Essa da areia ou essa da água? Muito bem. Então, você vai circular o parque aquático, né? Esse que tá cheio de tobogãs nas piscinas, né? Muito firme. Na quarta, aí agora é você e a sua cabecinha, tá? Desenhe no espaço abaixo alguma atividade lúdica que você gosta. A gente já viu que atividade lúdica são brincadeiras. Então, que tipo de atividade lúdica você gosta? Que tipo de brincadeira você gosta? Aí você vai desenhar bem bonitinho aí no teu livro. Não precisa ser perfeito, pode desenhar do jeito que você sabe que eu vou gostar, tá bom? Muito bacana. Vamos passar para outra atividade que é o estudo do texto. Vamos ver se você prestou realmente atenção. Vai lá. Vamos lá para a página 43 e 44 para a gente estudar sobre o nosso texto, tá bom? Questão número 1. De que assunto se trata o folheto? Aquele folhetinho que a gente leu, trata de quê? Muito bem, se trata de uma colônia de férias, não é isso? Muito bem. Número 2. Responda as questões sobre o folheto. Qual é o nome da colônia de férias? Volta lá no teu texto, rapidinho. Qual é o nome da colônia de férias? Muito bem, o nome é Construir um Futuro. Muito bem. Quando ocorrerá a colônia de férias? Quando é que vai acontecer? Lá no teu texto diz que vai ocorrer de 20 a 30 de janeiro, certo? Número 3. Vamos relacionar as alternativas de acordo com a legenda. Você tem duas legendas aí. Número 1, exposições, oficinas e palestras. Número 2, atividades lúdicas. Então, você vai relacionar, colocar a número 1 no significado e a número 2 também no seu significado. Eu vou te dar a resposta aqui, mas lá no teu livro, você coloca número 1 e número 2, tá bom? Número 1. Exposições, oficinas e palestras é o quê? É para aproveitar a experiência da colônia sem esquecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas relativas às novas teorias, sempre de modo contextualizado. E número 2, o que são atividades lúdicas? É o cineminha, o teatro, o boliche, parque aquático, para se divertir e aproveitar o aprendizado de forma lúdica, certo? Vamos para a quarta questão, página 4. Você vai responder com a sua opinião, tá? Aquilo que você acha. O folheto que você leu informa, vende um produto ou faz os dois? O que você me diz? Pense aí direitinho. Depois dá uma lida de novo e pensa aí e responde aí no teu livro. Vou te dar essa dica depois. 5. Em qual dessas imagens que você está enxergando aí no teu livro, né? Tem 3 imagens. O menino lendo, as crianças brincando e o menino dormindo. Qual dessas imagens você acha que eles estão participando de atividades lúdicas? Aí você vai pintar, tá certo? E aí eu vou deixar um pensamento para ti que eu quero que você pense para depois a gente conversar sobre isso. Como seria a colônia de férias ideal para você? O que você imagina que seria a melhor colônia de férias para que você pudesse participar? Aí você vai escrever aí para mim no seu caderno, que depois eu vou pedir para você me responder, tá certo? Bom, nós vamos avançar agora para a página 45, aonde nós vamos estudar sobre acento agudo e acento circunflexo, e aí eu vou trazer a minha surpresinha para vocês, tá bem? Presta atenção.
Olá, crianças. Como é que estão? Todos bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês, protegendo e guardando todos os seus familiares. Criança, hoje nós vamos continuar nossa aula. Nós vamos começar com gramática no nosso livro, página 44. E o nosso assunto de hoje é acento agudo e o acento circunflexo. Vamos ver para que serve o acento agudo. O acento agudo, ele indica o som aberto das vogais. E nós podemos usá-los em todas as vogais. Ele vai abrir o som da vogal. Vamos ver alguns exemplos de palavras com acento agudo. Chá, óculos, açúcar, café. André, chapéu, vovó, José, cipó, picolé, pó, pé, sofá, Ceará, babá, maré, fósforo, café, colégio, xícara, árvore, armazém. Todas essas palavras, elas contêm o acento agudo. E a sílaba que fica o acento é a sílaba que nós pronunciamos com mais força, tá? Que nós chamamos de sílaba tônica. Por exemplo, André, né? Vovó, chapéu, José, cipó, picolé, pó, pé, sofá, Ceará, babá, maré, óculos, fósforo, café, colégio, xícara, árvore, armazém. Então essas palavras, todas elas têm aí uma sílaba que nós pronunciamos com mais força. E elas são todas acentuadas com acento agudo. E as vogais ficam todas abertas. Agora vamos ver o acento circunflexo. O circunflexo, ele indica o som fechado nas vogais. E nós só podemos usar o acento circunflexo sobre as vogais A, E e O. Tá? Nós só podemos usar sobre essas três vogais. O quanto o acento agudo nós podemos usar em todas as vogais. Por exemplo, de as palavras com acento circunflexo. Nós temos aqui pântano, robô, português, tênis, você, nenê, bebê, vovó, vovô, maiô, robô, lâmpada, avô, metrô, português, tênis, 3, pêssego, ônibus e lâmina. Então, todas essas palavras, o som da vogal ficou fechada. Enquanto o acento abre, o acento circunflexo, ele fecha o som da vogal. O O fica O E fica E. Então, ficou tênis, o A fica O, lâmina. A gente não pronuncia lá, não, é lâmina. Fica o som fechado. No pêssego, o som fechou. O metrô, o som fechou. Então, essas palavras
Elas são, o acento circunflexo, ele é usado para que o som da vogal feche. E o acento agudo para que o som da vogal abra. E nós, prestem atenção, nós só podemos acentuar com o acento circunflexo 3 vogais. A, O, I, tá? Só essas 3. A, E, O. Já o acento agudo, nós podemos utilizá-lo em todas as vogais. Nós temos aqui uma atividade na nossa página 45. E nós temos aí uma pequena atividade que diz assim: complete as frases abaixo. No folclore brasileiro, há um menino que sempre esconde as coisas dos outros. Ele é o Saci Pererê. Esse pererê, ele leva o acento circunflexo no terceiro E. Fica pererê. Na letra B, nas histórias em quadrinhos, quem combate o vilão sempre é o herói. Herói tem o acento agudo sobre o O. Herói. Na letra C, nas grandes cidades há um enorme tráfego de carros que chamamos de trânsito. O trânsito leva o acento circunflexo sobre o A, trânsito. Na letra D, aquele que tira o coelho da cartola é o mágico. Então, mágico leva o acento agudo no A, mágico. Lá na segunda questão, responda. As palavras robô e forró têm pronúncias iguais? Robô e forró, elas têm pronúncias iguais? Não. Elas não têm pronúncias iguais. Lá na letra B, qual diferença você percebe na pronúncia da letra O nas palavras mencionadas na alternativa anterior? Qual é a diferença? É que na letra robô, o som do O está fechado, né? O som fechou. E na letra forró, o som da vogal abriu. Então a diferença é que o som está fechado e a outra, o som está aberto. Uma está acentuada com acento circunflexo e a outra está com acento agudo. A do acento agudo, o som abriu. A do acento circunflexo, o som fechou. Lá na terceira questão, marque com um X a alternativa em que só há palavras que devem ser escritas com acento circunflexo. Nós temos na primeira, gêmeos, árvore, óculos. Bebê, na outra, embaixo, na letra B, táxi, colônia, patrimônio. Na letra B, C, bebê, você, ideia. E na D, nós temos ônibus, bênção e gênio. Então, qual dessas, as 3 palavras estão com o som da vogal fechada? Vamos repetir. Ônibus, bênção e gênio.
Então, nós vamos perceber que é a letra D. Todas as 3 palavras aí, elas vão ser acentuadas com o acento circunflexo. Lá do outro lado, na 4ª questão, pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. Vermelho para acento agudo e verde para o acento circunflexo. Nós temos aí a legenda, né, mostrando. Então, nós temos aí, vamos ver quais palavras nós vamos usar, pintar com a primeira legenda. Vamos lá, vamos descobrir. Nós temos várias palavras aí. Temos armário, giló, página, óculos, pêssego, metrô, você, chaminé, saci, pererê. Agora vamos ver quais vamos pintar com a primeira legenda, que tem o acento agudo. Então, nós vimos aí armário, ok, giló, página, óculos e chaminé. Essas palavras, todas elas estão acentuadas com acento agudo. Óculos também. Então, elas são pintadas com a legenda do acento agudo. A metrô, vamos ver aí, acento circunflexo. Metrô, saci, pererê e pêssego, você. Vamos repetir. Pêssego, metrô, você, saci, pererê. Então, essas palavras aí, elas estão acentuadas com acento circunflexo e elas vão ser pintadas com a segunda legenda. Lá na 5ª questão, escreva dentro da caixa somente as palavras que recebem acento agudo. Então, vamos descobrir qual dessas palavras elas vão levar acento agudo. Você vai colocar o acento agudo aí. Vamos ver a primeira. Lápis. Aonde vai ser o acento agudo de lápis? No A. Ok. Vó. Acento agudo no segundo O. Colégio. O acento agudo no E. Dominó, o acento agudo é no segundo O. Música, leva o acento agudo no U. Então, vamos ver as palavras que vão ficar dentro da caixa. Lápis, vovó, colégio, dominó e música. Ok. Essas palavras, vocês vão acentuá-las e depois vocês vão escrevê-las dentro da caixa. Ok? Bom, foi muito legal a tia Graça ter conseguido explicar pra gente sobre o nosso assunto de hoje, não é verdade? A gente tá morrendo de saudade da tia Graça. Ela já tá ficando boa para voltar pra gente. Tá certo? Temos dever de casa? Temos sim. Vamos lá pro dever de casa de hoje. A atividade no seu livro de gramática, na página 32 e página 33. Tá bom? Faça direitinho, resolva as suas atividades. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato comigo ou com a professora Graciliana, que a gente está aqui para ajudar você. Tá certo? Eu agradeço. Eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de ver vocês em breve. Tá? Um beijo. Tchau!